Muitos estão à espera de que Cristo apareça. Olá, boa noite. Aqui é a irmã Del Matos. Estamos aqui todos os dias orando, intercedendo a Deus pela humanidade. Eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha de oração. Se você ainda não é inscrito, vá lá no nosso canal, deixe seus pedidos de orações. E se gostar, dê o seu like. Vamos juntos, porque juntos seremos mais fortes, juntos na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que em Lucas 24, que os discípulos estavam tristes, estavam conversando entre si a respeito do que tinha acontecido, da morte de Jesus. E um homem se aproximou deles e perguntou o que estava acontecendo, o que tinha sucedido, e eles falaram para aquele homem: por acaso você é peregrino aqui? Porque todo mundo sabe o que aconteceu. Foi o nosso mestre, um profeta, que passou por aqui, um grande profeta, e nós esperássemos que ele fosse o remissor de Israel, que ele, ou seja, que eles fosse nos remir, que eles fossem suceder, né, aquele governo que estava ali, aquele governo corrupto, aquele governo ruim da época. Então todos eles esperavam que Jesus fosse substituir Pilatos. E então, mas já se passou 3 dias que entregaram ele para a morte, e até agora nós não nos encontramos com ele. É verdade que algumas mulheres o viram, né? É verdade que algumas mulheres o viram, porque muitas das vezes as pessoas falam que a mulher fala demais. Mas na verdade, a primeira vez, para quem primeiro Jesus apareceu foi para uma mulher. Foi para a prostituta, a ex-prostituta. Foi para quem Jesus apareceu. Não foi para Maria, a mãe dele, aquela que levou Jesus no ventre. Foi para Maria, a ex-prostituta, que Jesus expulsou os 7 demônios. Então, aqueles homens, eles falaram: é verdade que algumas mulheres dizem que ouviu ele, mas eles não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado. E muitas das vezes nós ficamos dessa maneira, nós ficamos esperando ver Jesus na nossa frente. Às vezes Jesus está conversando conosco, está do nosso lado, está caminhando conosco, está ali junto conosco e nós não estamos percebendo. O próprio Jesus fala conosco e às vezes nós não damos atenção, não entendemos a mensagem do Senhor. Aqueles homens estavam caminhando com o próprio Deus. Eles estavam caminhando com o próprio Jesus após ter ressuscitado. E eles não reconheceram. E eles começaram a falar que ele achava que aquele profeta, eles iriam cuidar dele para sempre. Mas essa não foi a promessa de Jesus. Jesus sempre disse para eles que viria, que ele iria para o céu e ele iria enviar o Consolador. E que eles não iam ficar só, que eles não iriam ficar só. E Jesus sempre falava: meu reino não é desse mundo. Quando Pilatos falou assim: você não sabe, você fica calado, você não sabe que se eu quiser, eu posso te soltar, eu tenho poder para te soltar e para te prender. E ele disse: nenhum poder foi te dado se não fosse dado do meu pai de lá do alto. Se meu pai não tivesse dado esse poder, você não tinha. Tu é o rei dos judeus? Ele disse: tu disseste. Ele não confirmava, mas também não desmentia, porque realmente ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E aqueles homens ali caminhando com ele e não reconheceram. Quando viram que chegaram até a cidade, que ele fez com que ia continuar a viagem, eles se compadeceram daquele homem e disse: seja conosco essa noite, fica aqui que está muito tarde para o senhor não andar aí nessas estradas, tem muitos salteadores, fica conosco. E ele o aceitou ficar. Mas até então, eles não tinham reconhecido que era Jesus. E Jesus ficou com eles. E no momento em que Jesus sentou na mesa para cear com eles, Jesus se alimentou junto com eles. Jesus partiu o pão, deu graça. E naquele momento que Jesus partiu o pão e deu graça, abriram os olhos deles e eles reconheceram que era Jesus ressuscitado. E muitas das vezes nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos, para que nós venhamos enxergar com os olhos espirituais, porque muitas das vezes nós temos anjos ao nosso redor, nós temos anjos enviando mensagem para nós, nós temos anjos cuidando de nós, e muitas das vezes nós não percebemos. Às vezes nós vamos em determinado local e um anjo que o Senhor envia, pode enviar um médico, pode enviar um policial, pode enviar um faxineiro, pode enviar qualquer pessoa em forma de anjo para nos socorrer. Muitas das vezes nós não reconhecemos.
um familiar nosso ou muitas das vezes um desconhecido. E Deus envia e nós não reconhecemos e muitas das vezes nem agradecemos. Porque Deus envia anjos, porque ao nosso redor está anjos e arcanjos nos protegendo e guardando. E assim naquele dia aqueles homens andaram com o Senhor e não reconheceram. E assim, muitas das vezes hoje, o Senhor está conosco aqui. O Senhor está falando conosco e nós não damos atenção. Vamos parar um pouco para meditar na palavra do Senhor, nas mensagens que nós recebemos, que Deus envia anjos através de mensagem para nos alertar, muitas das vezes para nos exortar, e às vezes as pessoas acham ruim. Quando é uma palavra boa, a pessoa gosta, quando é uma palavra de exortação, a pessoa fica com raiva. A pessoa fala, será alguém contou minha vida para ela? Porque ela está falando aí na pregação. Ela está me dando piada através da pregação. Muitas das vezes Deus está usando alguém para alertar aquela pessoa, para exortar aquela pessoa, para aquela pessoa abrir os olhos e permanecer firme. Se ela estiver fazendo algo que não está agradando ao Senhor, o Senhor está alertando. E assim Deus usa qualquer um para nos abençoar. Quando Ele quer, qualquer um pode obedecer. Deus é misericordioso. Ele diz certa feita que se as pedras, se nós não quisesse falar, as pedras clamariam. Ele pode usar até as pedras para falar conosco, mas Ele nos fez para que nós venhamos falar uns com os outros. A jumenta foi usada pelo anjo para falar com Balaão, porque ali naquele momento Balaão estava cego. E através da jumenta, Deus abriu os olhos de Balaão para que ele viesse se arrepender do que ele ia fazer de errado. E nessa noite eu peço ao Senhor que Ele envie anjos e arcanjos para nos alertar e nos exortar quando nós estiver fazendo algo que não está agradando a Ele, que Ele venha abrir os nossos olhos para que assim nós não venhamos mais permanecer no erro. Ele disse, vinde a mim como estáis, mas não permaneça. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele quer nos aliviar de todo fardo pesado. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, é muito bom, é muito prazeroso ter a Tua presença nas nossas vidas. Nós não merecemos nada, nós não somos ninguém, mas o Teu Espírito Santo nos consola e nos conforta. Por mais difícil que seja as nossas vidas, por mais dificuldade que nós estejamos passando, o Senhor é conosco. O Senhor nos limpa, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso escudo, o nosso baluarte. Por isso nós te pedimos, agradecemos e engrandecemos o Teu nome, porque só o Senhor é Deus. Pai, entrego tudo e todos nas Tuas mãos. Esse canal que o Senhor me deste, Pai, é do Senhor. Pai, todos que estão inscritos nesse canal são os Seus seguidores, são Seus filhos. Meu Pai, eles crêem nas Tuas promessas. Ele ouve, meu Pai, ele ouve as pregações e eles ficam, meu Pai, pedindo oração, porque eles crêem, eles confiam que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode libertar, que de mim mesmo eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode tudo. Pai, toma nossos sonhos, nossos projetos nas Tuas mãos, que o Senhor, meu Pai, desengavete os processos que estão engavetados, Senhor, e nos dê resposta para a glória do Teu nome, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a Tua. Eu entrego a minha vida, a vida da minha família nas Tuas mãos e todos que oram comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Honras e glórias seja dada para Ti, o amado, querido e lindo Mestre. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Senhor. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor. Glória a Deus.